Norberto Bobbio, 15 anos depois, 1974. Devemos confessar que foram suficientes 15 anos para que a tragédia da Europa, e na tragédia da Europa, o extermínio dos judeus fossem esquecidos e aparecessem as novas gerações como fruto de imaginação mórbida, ou pior, de propaganda interessada ou de deliberada deformação? Os encontros realizados há algumas semanas na União Cultural foram para todos nós um doloroso despertar, mas não poderíamos imaginar que o argumento mais persuasivo, se bem que repugnante, viria não dos nossos discursos, mas dos fatos. Os fatos são estes. Existem ainda na Alemanha, na Europa, entre nós, aqueles que cometeram tais delitos, que a vergonha, mais do que o desgosto, demasiadas vezes nos impediu de nomear, e não estão satisfeitos. Diante dos jovens desconhecedores e desejosos de conhecer a verdade, havíamos acreditado que o argumento muito mais eficaz fosse o de apontar as vítimas. Nunca havíamos pensado que poderíamos nos valer de um argumento mais irrefutável, apontar os carnífices e os que continuam suas obras. Eles existem, deram sinal de vida, deixaram as marcas de suas mãos sujas nas ruas, nas paredes, nos cemitérios, nos templos. Aqueles que não acreditavam que esses fatos fossem verdadeiros, podemos agora responder que há pessoas que não só sabem serem verdadeiros, mas os julgam até justos e desejariam recomeçar. Não queremos dramatizar, são episódios esporádicos, talvez efêmeros. Mas a ideia de que exista um só ser humano que ache que não foi suficiente, para o qual os montes de cadáveres não tenham parecido suficientemente altos, nos enche de horror e de dor. Se um só ato sublime de caridade é suficiente para nos exaltar, devemos ter a coragem de dizer que basta um único ato de abjeção para nos colocar em estado de alerta. Eu sei, não foi preciso esperar Hitler. Escreveu também Mauriac, para saber que o homem é impuro, que o mal está em nós, mas acreditávamos que somente Hitler e seus alemães tivessem demonstrado como se pode chegar ao limite. Pois bem, há alguém, não sei se mais malvado ou mais ensandecido, para o qual o limite ainda não foi atingido. Sentimos-nos consternados e aviltados. Estamos reunidos hoje aqui, cidadãos de todos os credos e de todos os partidos, mas de uma só raça, para exprimir nossa consternação e nosso aviltamento, para realizar um gesto de solidariedade para com os perseguidos, de deprecação aos perseguidores, e dizer juntos em voz alta: Hitler nunca mais. Devo admitir que mesmo entre aqueles que não são indiferentes e se indignam conosco, nem todos se deram conta de que o massacre dos judeus realizados por Hitler é um fato único na história, o maior delito até agora realizado por homens contra outros homens. O nazismo, o genocídio premeditado e organizado, apareceu pela primeira vez na história do homem. Demasiadas vezes ouvimos dizer: toda guerra tem os seus horrores. E quantos horrores na última guerra, em todos os povos, com todos os regimes. E as guerras coloniais? E os regimes totalitários? E a bomba de Hiroshima? Não estamos aqui para defender os horrores das guerras, mas, acreditem, para fazer saber aos jovens que as guerras são atrozes, não precisaríamos de mostras nem de conferências. Desde a guerra de Troia, os nossos estudantes sabem qual é o destino reservado ao inimigo vencido. Entre o horror da guerra e o horror do genocídio, ainda que não houvesse uma diferença de quantidade, mais 6 milhões de mortos são uma quantidade desmensurada, existe uma diferença de natureza. A guerra é a eterna luta do homem contra o homem, conduzida com meios violentos, os homens que se tornaram lobos famintos que se devoram uns aos outros. A guerra pode também conduzir ao extermínio, mas o seu fim é a vitória, não o extermínio. No genocídio organizado e premeditado, o extermínio foi o fim em si mesmo. Não homens contra homens, mas homens contra coisas sem alma, ainda que falem, chorem e gemam. Coisas que se destroem, como destrói um bairro insalubre e do qual não se deve deixar nenhum vestígio.
O genocídio pode fazer pensar, talvez em uma hecatombe, em um sacrifício humano, mas é necessário acrescentar logo isto. Nenhum Deus, nem mesmo aquele imaginado pela mais rude e bárbara fantasia, foi assim tão sanguinário a ponto de exigir 6 milhões de vítimas. Uma das razões do horror que o genocídio nazista continua a suscitar em mim é o fato de não haver uma explicação. Quero dizer, uma daquelas explicações das quais se servem habitualmente os historiadores para inserir um fato em um contexto mais geral, como os interesses econômicos, o desejo de poder, o prestígio nacional, os conflitos sociais, as lutas de classe, as ideologias. Ou pelo menos as várias explicações que foram tentadas não são inadequadas, que nos deixam insatisfeitos e às vezes até enfastiados. A filosofia alemã, o romantismo, Nietzsche, o militarismo, a crise econômica, a depressão moral que se seguiu ao Tratado de Versailles. E por outro lado, o poder econômico dos judeus, sua oposição ao regime, seu natural cosmopolitismo. Coloquem essas explicações todas juntas. Mesmo assim, vocês nunca conseguirão estabelecer um nexo plausível entre as causas e o efeito. No entanto, a procura do movente nas ações humanas é tão natural que, quando não o descobrimos, somos induzidos a negar a própria existência do fato. Mas é que o fato existe. Não conseguir explicar sua razão em termos dos habituais motivos humanos o torna mais medonho. É como debruçar-se em um abismo do qual não se consegue ver o fundo. Nos causa uma sensação de vertigem. Justamente a mesma vertigem que experimento quando procuro penetrar o abismo insondável do espírito alemão. Há sim uma explicação: o ódio racial. O ódio voltado não contra esta ou aquela pessoa, mas contra um gênus, e portanto contra todos aqueles que pertencem àquele gênus, independentemente do fato de nos terem trazido algum dano. Mas se essa for uma explicação, e por mais que eu busque, parece-me a única possível, é também a mais dura condenação do nazismo. Pela mesma razão que o amor mais alto é o amor, não por esta ou aquela pessoa querida, mas pelo próximo. Assim, o ódio mais baixo é o ódio não de uma só pessoa, mas de uma raça inteira, e, portanto, dos indivíduos que a ela pertencem, não por culpas de que sejam responsáveis, mas por descenderem dela. Aconteceu-me muitas vezes fazer comparações para tentar entender, mas os outros 2 grandes delitos coletivos da humanidade que me vieram à mente, a destruição dos indígenas das ilhas da América Central cometida pelos conquistadores espanhóis e o tráfico dos negros, me parecem menos truculentos e sombrios, justamente porque consigo encontrar para eles uma explicação que não vai além dos habituais motivos da corrompida natureza humana. Mas a lúcida gratuidade dos campos de extermínio deixa-me estarrecido e me faz perguntar: por quê? Que sentido teve tudo aquilo? Nesse caso, fomos realmente para além daquela capacidade de maldade que mesmo os mais pessimistas observadores da alma humana jamais atribuíram a seus semelhantes. A noite de São Bartolomeu, em comparação, foi uma empresa de principiantes. Por isso, o maior escritor alemão do nosso século, que o nazismo expulsou do próprio país, falou repetidamente de pacto com o diabo. Não é uma explicação melhor do que as outras, mas na hipótese de que tal pacto tivesse sido feito, era a única explicação que procurava dar conta daquela medida maior de perversidade da qual o nazismo dera prova tão infalível. Na verdade, nós sabemos bem que a ideia do extermínio total do povo judeu não foi obra do demônio. Ela nasceu no cérebro de alguns homens, e também sabemos quais. Os historiadores estabeleceram até com uma certa aproximação a data que esse projeto teria amadurecido. Foi provavelmente no início de 1941, quando a guerra estava exacerbada e a esperança dos nazistas em um fim rápido e vitorioso já desaparecera. Então os chefes, em relação aos judeus, decidiram passar da fase da perseguição, que começara logo após a chegada de Hitler ao poder, à fase do extermínio. Lembro-me ainda de nossa emoção quando saiu no jornal de Goebbels
Das Reich, de 25 de novembro de 1941, o artigo "Os judeus são culpados". Mas somente os iniciados podiam saber que aquele era o sinal para o início do grande massacre. Em 20 de janeiro de 1942, Heydrich comunicou aos representantes de todas as administrações do Reich as linhas do plano de eliminação. Cito de Poliakov as palavras textuais, abre aspas, "No quadro da solução final do problema, os judeus devem ser transferidos sob boa escolta ao leste e destinados a serviços de trabalho. Alinhados em colunas, os judeus, válidos, homens de um lado, mulheres do outro, serão conduzidos para esses territórios para construir estradas. É evidente que uma grande parte sucumbirá, eliminando-se assim naturalmente. Afinal, os sobreviventes, que é preciso considerar como a parte mais resistente, deverão receber o tratamento adequado." Fecha aspas. Esse comunicado era reservado, mas em que se constitui esse tratamento, tivemos um modo de sabê-lo pelos muitos anos de infatigável exercício que não poderia ser mantido escondido, e pelos poucos sobreviventes. Talvez somente os jovens das nossas escolas, e parece também das escolas alemãs, nunca souberam nada disso. No entanto, ainda há alguma coisa que o comunicado não diz. O tratamento reservado aos sobreviventes, como recompensa das benemerências adquiridas nos campos de trabalho, será imediatamente aplicado àqueles que se revelaram inábeis ao trabalho. Todos os velhos, todos os meninos, grande parte das mulheres. A empresa era verdadeiramente gigantesca, em tudo digna de um dos povos mais tecnicamente avançados do mundo. Os escritórios nazistas calculavam que existiam 11 milhões de judeus na Europa e cerca de 10 milhões nos territórios ocupados pelos alemães. Para exterminar 10 milhões de pessoas em um período razoável de 2 anos, seria preciso matar uma média de 15 mil por dia. Foi assim que a organização da morte passou gradativamente da fase artesanal dos fuzilamentos e dos caminhões de morte, nos quais não poderiam morrer mais do que 50 ou 60 pessoas por execução, à fase altamente industrializada das câmaras de gás, nas quais, só no campo de Auschwitz, chegaram a morrer até 12, 15 mil pessoas por dia. E se o número final não foi obtido, de certo não foi pela insuficiência da fábrica ou pela má vontade dos empreendedores e de seus ajudantes, mas somente pelos acontecimentos da guerra, que impediram a dominação nazista de se impor na Europa. Mas a mancha ficou. É uma daquelas manchas que não se lavam, e muito menos podemos esquecê-la, procurando não falar dela. Seria demasiado cômodo. E depois, como vocês veem, a mancha mal apagada de quando em quando reaparece. É necessário, pois, ter a coragem de falar dela e, falando, procurar entender sempre melhor o que foi. Somente assim, talvez, conseguiremos mais cedo ou mais tarde nos livrar do pesadelo. Alguém disse: "Vocês estão lembrados? Hitler está em nós." Sei que isso pode ser entendido como a eterna tentação de se precipitar no abismo do ódio, mas pode ser entendido também como o sinal indelével que essa experiência monstruosa deixou em nossas almas. Há delitos que nunca se expiam por inteiro. Qual expiação poderia ser tão radical a ponto de eliminar da história o fato de que alguns milhões de homens inocentes foram assassinados com uma regularidade, uma frieza, uma precisão digna do povo mais cientista do mundo? E depois, quem espiou? Os alemães? A julgar pelo seu modo de viver, não se diria. Seu ministro predileto, o criador do milagre, há poucos dias lamentava-se da falta de vida espiritual, da insaciável busca do bem-estar como única preocupação de seus concidadãos. O pensamento de que a morte de alguns chefes nazistas tenha vingado a morte nos campos de deportação é inaceitável. A morte de um culpado nunca reparou a morte de um inocente. Imaginem, então, quando os inocentes são alguns milhões. Conhecemos demasiado bem a história para sabermos que avança com muita lentidão.
não concede reparações, ou quando as concede, às vezes é preciso esperar por elas alguns séculos. E muito menos acredito nas expiações coletivas, porque não acredito que haja um espírito da história, que ponha ordem em todas as coisas. A consideração do espírito da história é pretexto para permanecermos indiferentes face ao bem e ao mal, para encontrar uma justificativa para tudo aquilo que acontece. É também o caminho pelo qual se perdem de vista os indivíduos e se veem somente as coletividades, as nações, os povos, as raças, as classes. Mas uma vez perdidos de vista os indivíduos, a nossa sensibilidade moral se embota, a nossa capacidade de compreender e de sofrer juntos se exaure. Vocês notaram que quanto mais nos afastamos no tempo e consideramos idades remotas, mais perdemos de vista os indivíduos e vemos somente as massas sem rosto. Ou se alguma lembrança individual sobrevive, ela diz respeito a uma grande personalidade. Os outros são cinzas e pó. Se, face ao extermínio dos judeus, confiássemos no espírito da história, isso significaria que nos afastamos dele irremediavelmente, considerando-o como fato concluído, já longe de nós, que não nos diz respeito e pelo qual não somos tocados. Mas a história justifica, não expia. E não existem expiações coletivas. A expiação é sempre um fato individual, como são individuais os delitos que a exigem. Expiação para mim significa dar-se conta de que, depois daquilo que aconteceu na Alemanha, estamos todos marcados. Nem nos é permitido ser completamente felizes. Mesmo com o vento mais impetuoso, uma parte do céu da nossa geração permanecerá para sempre obscurecido. A expiação deve acontecer dentro de cada um de nós. Ela é a consciência e lembrança. Mas ai de nós se, abandonando-nos à justiça da história, perdêssemos de vista cada indivíduo e não víssemos, senão os milhares e as centenas de milhares, uma pura abstração. É preciso tentar entender que cada um dos 6 milhões era um indivíduo especificamente determinado, com o nome e sobrenome, com o drama seu diverso do drama de todos os outros, com seu sofrimento. E considerar que esse sofrimento repetiu-se por milhares e milhares de vezes, a eficácia da documentação fotográfica é enorme, justamente porque serve para nos fazer ver o indivíduo, aquela mãe com seu menino no colo, à espera de chegar à portinhola da morte, existiu realmente com aquele rosto, com aqueles cabelos, aqueles olhos, com aquele olhar. Nunca poderemos esquecê-lo. Mas 6 milhões são demasiados, são realmente demasiados para a nossa possibilidade de reconstruir a história íntima e secreta de cada um. Por isso, a expiação nunca poderá ser completa. A expiação é a capacidade de reviver com cada um o momento da espera e da angústia, de não sobrepor as imagens como se o fato de serem atirados juntos naquele imenso morticínio houvesse destruído todos os caracteres individuais. Para percorrer novamente a história de todos não nos bastaria a vida. Todo rosto que permaneceu desconhecido, todo grito que permaneceu não ouvido é uma expiação traída. Ter Hitler nas costas, como tem a nossa geração, não é um destino invejável, mas ao menos façamos de modo que permaneça realmente atrás de nós e não permitamos que um germe não eliminado a tempo propague o contágio. Sabemos qual é o nosso dever. Sinto-me orgulhoso de que eu tenha tido a honra de repeti-lo solenemente neste dia e neste templo, diante de autoridades da comunidade israelita, dos companheiros da resistência. O nosso dever é afirmar que não há raças, mas homens, que o ódio racial é um dos mais terríveis flagelos da humanidade, que a expressão mais violenta do ódio racial foi o hitlerismo, compartilhado pela maior parte dos bons patriotas alemães, que a aparição de uma suástica é uma sombra de morte e em qualquer lugar que ela reapareça, os homens de boa vontade, embora divididos em suas ideologias e interesses, estão empenhados em se reunir num pacto de solidariedade para apagá-la. Não podemos permitir que nossa cidade,
que debaixo de uma fachada de indiferença esconde um coração generoso, seja contaminada. Desejamos, pelo contrário, na jornada dedicada à comemoração dos deportados, unir os nossos prantos ao dos sobreviventes, renovar a lembrança de todas as vítimas, invocar para os nossos filhos aquela paz que perdemos e ainda não voltamos a encontrar.